Bom dia, gente! Gente querida de paz e bem, bom dia. Eu sou o reverendo Eduardo Henrique, da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Estou aqui na Diocese Sul-Ocidental, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, Santa Maria da Boca do Monte. Pois é. E hoje, domingo, vamos meditar em torno do Evangelho. A gente aqui no domingo abre um espaço, aqui no Paz e Bem, para meditar, conversar, não é? A respeito do trecho selecionado, né, para a leitura do domingo, dentro do lecionário das igrejas cristãs tradicionais, particularmente, não é? A Igreja Católica Romana, a Episcopal Anglicana, a Luterana, né, a Metodista e outras igrejas seguem o lecionário. Então, selecionam ao longo do ano trechos, não é, do Evangelho para que a gente medite em torno. E no ano A, que é o ano que nós estamos seguindo, né, estamos seguindo o Evangelho de Mateus. E estamos nesse ano A, no tempo comum, ou como os episcopais anglicanos gostam de dizer, tempo depois de Pentecostes. Pois bem, hoje vamos meditar num texto que é conhecido por muitas pessoas, né? Um dos textos mais conhecidos, que é o texto da multiplicação dos pães e dos peixes. Mas vamos ver que temos novidades. A gente sempre descobre, não é, coisas novas quando a gente se aproxima do texto. E hoje não vai ser diferente. Mas antes da gente começar, os recados importantes. Se você não é inscrito no canal Paz e Bem, se inscreva. Venha fazer parte desta comunidade plural e de paz. A gente aqui é um espaço, nós somos uma comunidade, um espaço de uma circularidade amorosa. Aqui há reflexões, meditações, cursos, né? Entrevistas, enfim, uma série de coisas bem legais para que você possa acompanhar e, enfim, conhecer e se aprofundar, né? E aí, para isso, é interessante que você se inscreva, curta, compartilhe nas redes sociais. Isso ajuda o canal, dá espaço para que o YouTube perceba que é um espaço relevante, é um programa relevante e ofereça a outras pessoas que ainda não conhecem o canal PSP. E se você tiver condições, desde já a nossa gratidão, faça a sua assinatura solidária. Tem um link aqui na descrição do canal para você fazer essa assinatura, não é? Uma pequena contribuição você nos ajuda, tá bem? Quem já é assinante, nossa gratidão. Tá bom? Muito bem, hoje, domingo, lecionário, texto de hoje é texto da multiplicação dos pães e dos peixes. Esse texto está em Mateus, capítulo 14, dos versículos 13 ao 21. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ler esse texto e aí a gente vai depois meditar em torno de cada parte para que a gente possa contextualizar melhor, tá bom? Se aproximar dele de forma mais interessante, né? Que a gente possa se aproximar com ele com propriedade, tá bom? Vamos lá. Mateus 14, começando no versículo 13. Ouvindo a notícia, Jesus de barco se retirou daí para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões ficaram sabendo, partiram das cidades e o seguiram a pé.
Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por ela e curou os doentes. Ao entardecer, os discípulos foram a Jesus e lhes disseram: Esse lugar é deserto e já é tarde, despede a multidão para que vão aos vilarejos comprar comida para si. Jesus lhes disse: Não é preciso eles irem. Vocês é que devem dar-lhes de comer. Eles disseram: Não temos aqui nada mais do que 5 pães e 2 peixes. Então Jesus disse: Tragam aqui para mim. Em seguida, mandou que as multidões se sentassem na grama. Tomou os 5 pães e os 2 peixes, elevou os olhos para o céu e, partindo os pães, os abençoou e entregou aos discípulos. E os discípulos para as multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E com os pedaços que sobraram, recolheram 12 cestos cheios. Os que comeram eram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Muito bem, vamos lá. Ouvindo a notícia, assim começa essa perícope, esse trecho do Evangelho de Mateus. Ouvindo a notícia, que notícia? Antes é relatada a execução de João Batista. João Batista foi decapitado, não é? Executado, e Jesus ficou sabendo de sua execução. E isso o entristeceu. E mais do que entristeceu, ele percebeu que os poderes, não é, políticos, religiosos, tramavam contra João. Haviam eles assassinado João, executado João, e agora ele também. Então isso como se fosse um recado. Então aqui havia um entristecimento e também um cuidado de Jesus consigo. E por isso ele sai de barco, se retira para um lugar deserto e afastado. Não é? Mas as multidões, a gente viu que o Evangelho de Mateus, Jesus fala em vários momentos para as multidões, ficam sabendo, partiram das cidades e seguiram a pé. Imagine as grandes distâncias, não é? Você ir caminhando a pé quilômetros, não é? Para encontrar com Jesus. Ao desembarcar, porque ele foi de barco para esse lugar, viu uma grande multidão. E ao ver essa multidão, ele se encheu de compaixão por ela e curou os doentes. Esse é o contexto, é o cenário em que se dá o milagre da multiplicação dos pães. Observem. Em nenhum momento aqui é falado de multiplicação dos pães. O texto não fala em multiplicação dos pães. Eu falei aqui para que a gente, para sublinhar exatamente isso, não fala em multiplicação. Vamos seguir o texto. Ao entardecer, então a gente vê que durante todo o dia Jesus esteve com essa multidão. Os discípulos foram a Jesus e lhe disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Despede as multidões para que vão aos vilarejos comprar comida para si. Jesus lhes disse: Não é preciso eles irem, ou seja, as multidões irem para os vilarejos. Vocês é que devem dar-lhes de comer.
Os discípulos é que deviam dar de comer. E aí, claro que eles dizem, os discípulos, não temos aqui nada mais do que 5 pães e 2 peixes. Observem o elemento simbólico do número. 5 pães e 2 peixes. Aí nós temos o número 7. 7 elementos. Né? E aí a gente vê que o 7 tem muito a ideia da concretude, e também da perfeição, mas também daquilo que é perfeito porque é definitivo. Não há possibilidade de acréscimo. O 8º, o 9º e o 10º são a plenificação dessa perfeição. Não é? Mas aqui temos 7 elementos. E esses 7 elementos são mais do que perfeitos para que o milagre aconteça. Qual é o milagre? Vamos lá. Então Jesus disse: tragam aqui para mim. Em seguida, mandou que as multidões se sentassem na grama. Tomou os 5 pães e os 2 peixes, elevou os olhos para o céu e partindo os pães, os abençoou e entregou aos discípulos, e os discípulos para as multidões. Não há aqui multiplicação. Há partilha. Partiu o verbo aqui. Partiu os pães. Entregou aos discípulos. E os discípulos entregou às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e com os pedaços que sobraram, recolheram 12 cestos cheios, 12 tribos de Israel. Então, dessa perfeição foi satisfeita. Né? Foram satisfeitas 12 tribos, o povo eleito. Os que comeram eram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Mais uma vez, 5. Né? Número do humano. Pois bem, e o que é? Por que será que a gente fala tanto de multiplicação? Vamos pensar um pouquinho. É natural que dentro de uma sociedade que não reparte, a gente pense na perspectiva de multiplicação. Não é? É quase uma piada, se não fosse trágica, a fala, não é, de um determinado ministro, não é, da economia dos regimes militares, não é, que dizia que era preciso crescer o bolo, multiplicar o bolo para poder reparti-lo. Aí a gente vê a lógica desse sistema que, na verdade, pensa dentro da dimensão do acúmulo. E aí a gente entende a lógica do Evangelho, que vai de encontro a essa lógica. Aqui, a multiplicação é a partilha. A única multiplicação possível é o partilhar. É o abençoar, é o dividir, é o compartilhar. E aqui a gente vê que se no capítulo 13, que é o capítulo das parábolas, em diversas parábolas, Jesus, eu comparo o reino dos céus a um semeador que foi semear,
um grão de mostarda. Há uma pessoa que, né, descobriu um tesouro, escondeu, foi, vendeu tudo. O reino dos céus é comparável. A gente viu através de parábolas, através de imagens mentais, como é que esse reino seria? Aqui a gente saboreia. A gente literalmente come o reino. Aqui a gente percebe no real, no gesto concreto e encarnado, o que é o reino de Deus. Não mais uma imagem, agora um gesto. É o compartir do pão repartido e compartilhado da multidão com o Cristo, com os apóstolos, com todos. Jesus, com o seu gesto, inaugura o reino. E esse reino tem os elementos perfeitos. Parte dessa perfeição do 5 e do 2. E esse gesto se abre para, nessa parábola, nesse trecho, na verdade, para as 12 tribos. Não é? Vai haver um outro trecho, não é? Também uma segunda partilha dos pães no Evangelho de Mateus. Mas nesse trecho, Jesus aqui, ele compartilha e faz com que esse reino seja percebido pelas 12 tribos, pelo povo eleito. Aqui a mensagem é clara. Quando o reino é experienciado, quando a gente compartilha, sobra. Diferente das lógicas das ditaduras militares de ontem e de hoje, a gente percebe que o reino é um reino para todo mundo. É um reino em que a lógica do acúmulo dá lugar à lógica da partilha. O mecanismo, não é, começa a partir daquele que bendiz, abençoa. E isso é multiplicado. E esse gesto se multiplica na multidão. E essa mesa repartida é o melhor símbolo. É a vida mesma, é a experiência mesma do reino. Não mais uma imagem. O reino dos céus é comparável, mas o reino dos céus é. É isso. A gente vê que isso é possível. Cada um de nós guarda, em algum momento, um momento em que compartilhou com outro ou com alguém e como isso fez com que as coisas se multiplicassem, não é? No encontro de amigos, todo mundo traz alguma coisa e a gente compartilha, todos ficam satisfeitos, todos comem, todos bebem. E ainda sobra. Por que isso? Porque na lógica da partilha, há sempre um lugar para a multiplicação. Porque quando a gente divide, diferente das matemáticas do sistema do acúmulo capitalista, nas matemáticas do amor de Deus, na medida em que a gente divide,
a gente multiplica. Pois bem, essa é a grande boa nova de hoje. Esse é o evangelho de hoje. Pois bem, vamos fazer agora a nossa meditação, nosso relaxamento. Vamos fazer um minuto de silêncio. Nos concentrar na respiração. Fechar os nossos olhos. Trazer à memória o mantra. Paz e bem, gente. Mais uma vez é uma alegria, um privilégio estarmos aqui. Antes, da bênção, eu gostaria de convidá-las a participarem do ofício à noite. Tem sido uma experiência riquíssima, experiência das nossas orações no final do dia, no ofício do final do dia, que a gente compartilha aqui no canal Paz e Bem, de segunda a sábado, às 21 horas, 9 horas da noite. Ontem tivemos o ofício de número 90 e a gente já está organizando aí o ofício de número 100, fazer um momento especial desse ofício. Mas todos e todas são convidados a realizarem a oração conosco. São bem-vindos, bem-vindas. Uma experiência, como eu disse, muito rica, muito interessante e nos ajuda a fortalecer a nossa esperança e a nossa fé em tempos tão difíceis de genocídio e necropolítica. Tem sido um alento, uma força diante das investidas do fascismo. Então, que Deus nos abençoe e nos guarde, que Deus nos proteja, que Deus abençoe a todos nós, a todas nós, nesta semana que começa. Que sejamos fortes, comprometidos com o reino, engajados na partilha, fortalecidos nesse espírito que nos mantém na caminhada, no segmento, cada dia mais íntimo do Jesus de Nazaré. E que as bênçãos de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja com todo mundo de paz e bem. Grande abraço, gente. Até amanhã, às 21 horas, tá? Paz e bem, gente. Bom domingo para todo mundo.